你们可以称呼我愚者。 Geek, Suritsua! Bora lá pra gente acompanhar mais 5 capítulos de Lord of Mysteries. Mas antes eu tenho 2 recadinhos pra vocês, que é pra continuar a contribuir aqui pro canal, para fazer parte do Clube do Tarô e também dos associados. Continue a fortalecer cada vez mais os conteúdos aqui do canal do Geek Brasil. E outra coisa, eu vi uma galera comentando sobre o modelo aqui do Dan. O modelo aqui do Dan Smith, a impressão 3D. Olha, galera, se vocês quiserem alguma... Como é que eu posso chamar assim? Acho que dá pra chamar de encomenda. Se vocês quiserem alguma encomenda, eu consigo fornecer pra vocês o modelo. Eu consigo fornecer pra vocês o modelo, mas a gente pode ter um negócio aqui. Me chama lá na DM do Instagram, @LPGeekBrasil, pra gente ter um negócio. Fora o modelo do Dan, eu consigo executar outros modelos também. Eu consigo fazer outros modelos. Então, se você quiser fazer parte aqui de outros e ter outros benefícios, vá lá na DM aqui do Instagram, pode fazer parte do Clube dos Associados, pode fazer também parte do Clube do Tarô, e a gente vai trocando aqui, vamos fazendo as nossas barganhas aqui como um bom tolo, né? Uma troca equivalente. Uma troca equivalente, e aí nós vamos trabalhando aqui através das confecções de peças. Quem sabe não gera aqui um bom negócio em relação ao Geek Brasil, às leituras de Lord of Mysteries e também ao Clube do Tarô. Eu acho que dá pra fazer um negócio bem legal aqui com essas trocas. Vamos lá, vamos ler aqui o capítulo 221, Lord of Mysteries, capítulo 221, o Clube do Tarô em um nível superior. Já confirmou que a parada vai dar certo já. O Vingador Azul era como uma folha na superfície das ondas ondulantes do mar Sônia. Às vezes subia alto e às vezes baixava com a vazante das ondas, mas não havia sinal de que corria o risco de virar. Interessante, o nome do navio ali do Alger é Vingador Azul. Alger Wilson estava na cabine do capitão, de costas para as prateleiras de vinho tinto e branco, enquanto subconscientemente andava de um lado para o outro. Finalmente, ele cerrou os dentes e voltou para a mesa de Mogno com uma expressão sombria. Ele removeu o sextante de latão, encontrou um pedaço de papel e uma caneta e se inclinou para desenhar o complexo e misterioso símbolo dado a ele pelo tolo. Com a memória de um marinheiro, Alger completou rapidamente a primeira etapa do ritual de sacrifício. Então abriu a gaveta e tirou uma vela. Ele montou o ritual de acordo com os princípios do dualismo e colocou uma vela acima do símbolo que foi formado pela combinação do olho sem pupila e as linhas contorcidas parciais. Uma vela foi colocada no meio que representava a pessoa que fazia o sacrifício. Depois de limpar todos os itens sobre a mesa, Alger condensou água pura na palma da mão e limpou o altar. Então usou a adaga de prata da cerimônia para criar uma parede de vedação que cercava a sua mesa. Depois de fazer tudo isso, ele usou sua espiritualidade para acender as 2 velas e recuou alguns passos sobre a penumbra. Respirando fundo, Alger abaixou a cabeça e recitou no antigo Hermes, o tolo que não pertence a essa era. Você é o governante misterioso acima da névoa cinzenta. Você é o rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Seu servo dedicado ora por sua atenção. Eu rezo para que você aceite suas ofertas. Eu rezo para que você abra os portões do seu reino. Este antigo encantamento reverberou dentro da parede da espiritualidade, provocando ventos em espiral enquanto avançava com a força da natureza. Era a linguagem de sacrifício mais antiga criada pelos Beyonders humanos e continha muitos mistérios em si. No entanto, faltava proteção suficiente para o usuário. Suportando a dor que era semelhante a facas cortando sua pele, Alger tirou uma pequena garrafa de vidro marrom escuro do bolso, abriu a tampa e despejou muitos grânulos em forma de gergelim. Esses grânulos giravam com um brilho metálico e exalavam uma sensação de beleza indescritível. Alger espalhou esses glândulos no vento. Oxi!
O vendaval ficou mais forte, mas não era mais tempestuoso. Foi tingido em duas cores distintas, prata e preto. Enquanto eles continuavam a colidir e se misturar, os dois ventos de cores diferentes foram infundidos na chama da vela que simbolizava o tolo, florescendo e abrindo uma porta ilusória do tamanho comum. Sua superfície foi esculpida com o mesmo símbolo que Alger havia desenhado. Neste momento, Clann testemunhou o surgimento da porta nebulosa atrás de sua cadeira de espaldar alto. Ele podia sentir a espiritualidade no ar que estava ondulando e estimulando o espaço misterioso. Parece estar funcionando. Clann de repente teve uma premonição e imediatamente espalhou sua espiritualidade, infundindo-a com convulsões e estímulo. Crick. Em meio aos sons insubstanciais, a porta embaçada se abriu lentamente. Na cabine do capitão, Alger de repente viu a porta ilusória, formada pelo vento e pela luz aberta. Atrás dela havia uma escuridão profunda, formada por um número incontável de sombras, quase invisível. Mistura a tudo, haviam luz. Elas eram esplendores lustrosos abrangendo enormes quantidades de conhecimento. Situado acima delas estava a espessa névoa cinza com o antigo palácio com a vista para o mundo real. Tal cena fez Alger tremer involuntariamente. Era um medo profundo, uma excitação indescritível. Ele rapidamente pegou a glândula pituitária da salamandra arco-íris que havia preparado há muito tempo. Segurou-a com as duas mãos e, com a cabeça baixa, ergueu o objeto do tamanho da palma da mão, que mudava constantemente de cor e tinha uma sensação suave nas saliências da porta ilusória. As mãos de Alger ficaram mais leves sob o súbito aparecimento e desaparecimento instantâneo de uma força de sucção. Ele perdeu a leve sensação de formigamento que a glândula pituitária da salamandra arco-íris lhe causava. Ele não ousou levantar a cabeça até ouvir a voz profunda do tolo ecoando em seus ouvidos. Você fez bem. É uma honra. Alger respondeu sem qualquer hesitação. Ele olhou para a frente novamente, apenas para ver que a porta ilusória havia desaparecido. O vendaval parou e as chamas das velas voltaram ao estado original. Depois que as velas foram apagadas de acordo com os procedimentos normais, Alger sentou-se com uma expressão complicada e disse para si mesmo silenciosamente. No começo, apenas as pessoas podiam ser puxadas para o mundo acima da névoa cinza. Depois de um tempo, as respostas podiam ser feitas por orações. Agora, sacrifícios e doações podem ser realizados. O Senhor Tolo está se libertando de sua situação um passo de cada vez. E pouco a pouco ele entrará no mundo real. É muito bom que o Roger criou a própria lore na cabeça dele, né? Esse palpite ou conclusão assustou e preocupou Alger, mas ele também sentiu um pouco de alegria. Pelo menos sou um membro do Clube do Tarô, um dos primeiros membros. Ele suspirou. Se o mundo for acabar, pelo menos que eu esteja no barco junto com o louco, né? No majestoso palácio acima da névoa cinza, Clann brincava com a glândula pituitária da salamandra arco-íris. Várias cores foram refletidas em seu rosto enquanto mudavam constantemente de cor. Uma leve sensação de formigamento veio de sua palma e um forte sentimento de realização encheu seu coração, fazendo-o revelar um sorriso genuíno. No futuro, o Clube do Tarô se tornará ainda mais milagroso. Falando sobre trocas, né? Objetos aqui, modelagens em 3D. A única coisa que eu não consigo fazer agora é impressão 3D, mas quem sabe, né? Então, estamos evoluindo. Nosso Clube do Tarô tá evoluindo igual o Clube do Tarô do Clann. Depois de refletir sobre suas... Mas eu não tenho medo de Libras. Eu não tenho que ficar com medo aqui de Libras. Depois de refletir sobre a situação, Clann estendeu sua espiritualidade e enviou sua vontade à estrela carmesim que representava a senhorita Justiça. Depois de voltar para o quarto, Audrey não conseguia mais ficar sentada quieta na beirada da cama. Ela folheava inquietamente os livros ao lado da cama e de vez em quando examinava-se no espelho com um olhar desfocado. Ela estava ansiosa pela conclusão do ritual de sacrifício do enforcado, mas também temia que o resultado fosse um fracasso. O imperador Rosé lhe havia dito que é preciso manter a calma e serenidade quando surgem assuntos importantes. Audrey, vamos, respire fundo. Ou talvez eu deva ir provocar o cachorro. No entanto, Suzy pode falar e pensar. Então ela é uma entidade com sua própria dignidade. Eu não posso simplesmente provocá-la casualmente. A mente de Audrey vagou. Sua mão inconscientemente torceu uma boneca ornamentada vestida com roupas
esplêndidas. Após um período de tempo desconhecido, uma espessa névoa cinza apareceu de repente diante de seus olhos, e nas profundezas da névoa havia uma cadeira elevada. Sentado ali, o tolo disse com um sorriso: Senhorita Justiça, a tentativa foi bem sucedida. Você preparou os materiais que contêm espiritualidade? Isso é ótimo, como esperado do senhor tolo. Audrey esqueceu o papel do enforcado neste assunto. Ela conteve seu entusiasmo e disse: sim, sempre tenho esses materiais comigo. Audrey era a mesma antes mesmo de ingressar no Clube do Tarô, mas naquela época ela não sabia quais materiais poderiam ser considerados como contendo a espiritualidade. Ela apenas os transferiu do tesouro da família de acordo com as várias fórmulas de óleos essenciais que havia reunido. Clem assentiu levemente e disse: quando você planeja realizar o ritual? Isso é baseado na premissa do que não há Beyonders ao seu redor. Um cachorro Beyonder conta? Audrey olhou para a porta bem fechada, sentindo um pequeno puxão da consciência. Eu posso fazer isso agora. Clem concisamente acenou. O processo do ritual é o mesmo que descrevi anteriormente. Tudo que você precisa fazer é mudar a oração para sua serva dedicada ora por sua atenção. Eu rezo para que você abra os portões do seu reino. Eu rezo para que você me dê forças. O Clem criou um Discord, né? Muito bom, hein? E é melhor que o Discord, né? Porque o Discord a gente não pode fazer essas trocas de forma física, né? Infelizmente não dá pra fazer as trocas de forma física. Além disso, use o método do dualismo. Audrey pensou sobre isso, lutando contra o desejo de acenar com a cabeça, e ela começou a se preparar para o ritual. Quando a porta ilusória se abriu e uma cena ainda mais ilusória do que o céu estrelado apareceu, Audrey sentiu-se intoxicada de corpo e mente. Este é o mundo misterioso que sempre busquei. Este é o tipo de sentimento que eu sempre quis. Ela elogiou o Sr. Tolo de todo o coração. É fé na deusa, mas para o tolo é adoração. Audrey silenciosamente se explicou em sua mente. Logo depois, ficou surpresa ao ver que havia algo no altar. Era um objeto macio com cor brilhante e cheio de suco. A glândula pituitária da salamandra de arco-íris. Audrey sentiu uma onda de alegria em seu coração. Seus olhos brilharam quando ela teve o desejo de dar um passo à frente e agarrá-la. No entanto, seus costumes de etiqueta a dominaram quando ela elogiou sinceramente o Sr. Tolo mais uma vez. Depois de terminar o ritual, ela avançou impacientemente e examinou cuidadosamente o material Beyonder 5V. Nosso clube de tarô está em um nível mais alto do que todas as outras organizações secretas. Audrey secretamente se sentiu presunçosa. Ela então olhou cautelosamente para a porta como se tivesse medo da súbita intrusão de Suzy. Ela teve que redobrar seus esforços e preparar imediatamente a poção para completar seu avanço. Alguns minutos depois, segurava uma garrafa de líquido que continha brilhos em constantes mudanças que podiam brilhar no fundo do coração de todo. Ela bebeu com confiança a poção telepata e superou com sucesso o estágio de integração com as características do Beyonder, alcançando um avanço. A visão diante dela parecia clarear significativamente. Com grande aumento em outros aspectos, Audrey costumava usar a cogitação para conter a dissipação da espiritualidade. Depois que sua sequência se estabilizou, ela sorriu e caminhou rapidamente até deixando a Golden Retriever entrar. Ela viu a óbvia suspeita no rosto de Suzy. Você demorou muito mais do que o normal. Suzy não escondeu seus pensamentos. Audrey sentou-se em um divã e riu secamente antes de mudar de assunto. Suzy, diga-me como devo informar Cho e For secretamente sobre um determinado assunto sem me revelar, ainda assim interessando-as. Antes de terminar a frase, Audrey começou a refletir seriamente sobre a missão que o Sr. Tolo havia designado para ela. Então, ela olhou para Suzy e Suzy olhou de volta para ela. A humana e a cadela mergulharam em pensamentos profundos ao mesmo tempo. Depois de completar seu objetivo, Clem voltou à realidade e dormiu por pouco mais de uma hora antes de sair correndo pela porta. Ele gastou 1 libra para comprar um par de óculos de aro dourado, perucas e uma variedade de bigodes que podiam ser arrancados e colados com adesivo. Eram disfarces de que ele precisaria mais tarde. Antes do jantar, fez uma viagem para o Burgo Leste, a área mais movimentada e a mais insegura da cidade. Ele alugou uma casa de 1 quarto por 4 soles, 3 centavos por semana. Ele pagou 2 semanas de aluguel e um depósito, chegando a um total de 17 soles.
Só então Clan completou todos os seus primeiros preparativos. O Burgo Leste também deixou uma profunda impressão nele. A maioria das ruas aqui eram as mesmas da rua inferior de Tinger, mas a área que compartilhavam as características era muitas vezes maior. As roupas dos residentes aqui eram velhas, mas decentes. Muitos deles estavam vestidos com roupas surradas, com pele pálida e corpos magros. Era como se a qualquer momento fossem virar feras por causa da fome ou da pobreza. Portanto, as gangues corriam soltas no Burgo Leste. Quando ele voltou para o Burgo Sherwood, Clan sentiu como se estivesse entrando no céu vindo do inferno. Nos 2 dias seguintes, experimentou usar sua espiritualidade para realizar os rituais e criar amuletos. Ele não rezava mais para a deusa e esperava que os efeitos de seus minúsculos anúncios produzissem frutos. Na manhã de quinta-feira, Clan finalmente ouviu a campainha tocar. Vamos lá, vamos para Sherlock Moriarty. Vamos ver esses plots aí para onde vai levar o Clan. Lord of Mysteries capítulo 222, o primeiro emprego. Ding dong. Uma corda estava sendo puxada, fazendo com que a campainha e o som que ela fazia tocasse constantemente e enviasse seu som voando por toda a sala espaçosa, mas relativamente vazia. Clan, que estava sentado no sofá, lendo o jornal para estudar as várias oportunidades de investimento, levantou-se. Ele vestia uma camisa branca e um colete preto, sem gravata borboleta, igual ao que se usava em casa. O primeiro trabalho da minha carreira como detetive, mas nem sempre posso estar em casa, esperando a chegada de uma missão. Sim, preciso pendurar um aviso na porta junto com uma caneta tinteiro, para que o cliente anote o horário da próxima visita e me permita me preparar com antecedência. Porém, para um detetive novo nessa profissão, sem qualquer fama, fazer isso seria basicamente o mesmo que não ter uma próxima vez. Suspiro. Só posso me dar o trabalho de realizar uma adivinhação pela manhã para ver se receberia algum trabalho durante o dia. E se sim, a que horas para fazer planos. Claro, também é possível que eu perca as missões dos poderosos Beyond, mas que assim seja. Pode ser uma coisa boa afinal. Tipo, se ele tá contando que esses trabalhos vão levar eles à ordem secreta, então é melhor ele estar juntamente com esses trabalhos do que tentar encontrar alguma coisa por si só através ali da ordem secreta. Ele caminhou até a porta e, sem olhar pelo olho mágico, a imagem dos visitantes do lado de fora apareceu em sua mente. Um deles era uma senhora idosa com um chapéu de pelúcia preto. Suas costas estavam ligeiramente curvadas e seu rosto profundamente enrugado. Sua pele estava enrugada e pálida, mas seu vestido escuro era muito formal e elegante. Suas têmporas eram completamente brancas, mas seus olhos azuis eram bastante vivos. Ela estava olhando para o jovem ao seu lado, gesticulando para ele tocar a campainha novamente. O jovem estava na casa dos 20 anos, com olhos semelhantes aos da velha. No tempo cada vez mais frio, ele usava um paletó preto, trespassado, meia cartola e gravata borboleta, como se estivesse prestes a participar de um banquete. Era como se não fosse afrouxar suas exigências a qualquer momento. Com a ajuda da premonição de um palhaço, Clan girou a maçaneta, abriu a porta e cumprimentou seus visitantes com um sorriso antes que a campainha tocasse novamente. Bom dia, senhora, senhor. Que dia maravilhoso, pelo menos até agora, porque já vejo o sol há 5 minutos. Ele falou sobre o tempo de maneira um pouco exagerada, uma conversa fiada que era popular em Backland por mais de um século. Sim, é sempre tímido e não sai de trás do nevoeiro e das nuvens escuras. A velha senhora concordou com a cabeça. Ao seu lado, o rapaz perguntou: você é o detetive Sherlock Moriarty? Sim, em que posso ajudá-lo? Sinto muito, por favor, entre. Vamos sentar e conversar. Clan virou o corpo para o lado, abrindo caminho para seus convidados, enquanto apontava para a área de convidado. Não há necessidade. Não quero perder tempo. Meu pobre Brody ainda está esperando que eu o salve. A velha senhora disse com uma voz bastante afiada. Isso? Clan notou o pronome mais importante e de repente teve um mau pressentimento. O pronome mais importante só faz sentido em inglês, já que ela usou it ao invés de he ou she. Ah, tá. Então se trata de alguma coisa. Peraí, eu tenho que voltar por aqui porque é mais fácil. Isso, Clan notou, tá? O jovem, vestido muito formalmente, assinou com a cabeça e disse: provavelmente é um gato. Brody é um gato de propriedade da minha avó, Madame Dodds. Ele desapareceu ontem à noite e espero que você possa nos ajudar a encontrá-lo. Moramos no final dessa rua e estou disposto a pagar 5 soles por isso. Claro, se você puder provar que gastou mais tempo e esforço do que isso, eu compenso você. Encontrar um gato? A razão pela qual você está me confiando nesse trabalho é simplesmente por causa da conveniência decorrente de como moramos na mesma rua. Glenn sentiu que esta não era a carreira de detetive que ele havia imaginado. Faz me parecer um
palhaço. Bem, não posso recusar o meu primeiro negócio. Esse é o ponto de vista de um vidente. Ele ponderou por alguns segundos e perguntou: você pode descrevê-lo em detalhe? Vovó Doris falou antes que o jovem pudesse abrir a boca. Brody é um gato preto adorável e animado. É muito saudável. Tem lindos olhos verdes e adora comer peito de frango cozido. Um gato preto... complicado, hein? Não sei se esse gato preto vai estar vivo, não. Deusa, ontem à noite ele fugiu do nada. Não deve ter se perdido. Coloquei muito peito de frango na tigela, mas ele se recusa a voltar para dar uma olhada. Os lábios de Clem se curvaram e disseram: estou muito satisfeito com a sua descrição, senhora Doris. Aceito este pedido. Tudo bem, vamos para sua casa agora. Preciso procurar pistas e encontrar rastros. Devo deixar claro que a base do meu raciocínio está nos detalhes. A senhora Doris não consultou o neto enquanto assentia e dizia: você é o detetive mais proativo que já vi. É um acordo. Clem vestiu o casaco e o chapéu. Pegou a bengala e seguiu Madame Doris e seu neto até a rua. Ao contrário de Tinger, as estradas em muitas partes de Beckley foram reconstruídas com cimento ou asfalto. Mesmo durante uma chuva torrencial, as estradas estavam menos enlameadas. Enquanto a velha indicava o caminho, seu neto se aproximou de Clem e disse em voz baixa: espero que você faça o possível para encontrar Bro. Tem sido um dos pilares da vida da minha avó desde que meu avô e meus pais faleceram. A velha pressão, né? Tipo, pressão pra quê? Depois que Brody desapareceu, algo deu errado com a mente da minha avó, tanto que ela começou a ouvir coisas. Ela continua me dizendo que ouve o pobre Brody miar miseravelmente. Tem coisa aí, hein? Clem imediatamente acenou com a cabeça e disse: farei o meu melhor. Certo, ainda não sei seu nome. Gato preto. A velha começou a ouvir vozes. Junger Cooper, um advogado sênior, respondeu o jovem. Logo chegaram à rua Minsk 58 e entraram na casa escura. Esta é a tigela de Brody. Essa é a sua caixa favorita. Ele sempre dorme aqui. O rosto enrugado de Doris estava cheio de preocupação e expectativa. Clem agachou-se e encontrou vários fios de pelo de gato preto na caixa. Ele se endireitou e agarrou sua bengala incrustada de prata. Incrustada de prata. Mas não era incrustada. A bengala não era de ouro agora que ele tinha comprado? Ele tava com uma bengala de ouro. Incrustada de prata é a bengala dele no volume 1. Eu acho que tem alguma coisa aqui errado, mas beleza. O olhar de Clem tornou-se profundo enquanto fingia observar seus arredores, enquanto silenciosamente recitava uma sentença de adivinhação. Sua mão escorregou secretamente da ponta da bengala, mas não a deixou completamente. Apenas tornou difícil para Jurgen ou Doris perceber que a bengala estava de pé sozinha. Logo depois, a bengala preta incrustada de prata se inclinou para o lado. Caiu muito lentamente, com muito pouco movimento. Clem agarrou a bengala novamente, olhou naquela direção e a observou por mais de 10 segundos. Então caminhou até um velho armário. Ele estava já investigando a localização sem com que eles percebessem, né? Algum sinal da fuga de Brody? Jugen perguntou com preocupação. A velha Doris também esperava uma resposta. Sem responder, Clem ajoelhou-se e abriu a porta do fundo do armário. Miau! Um gato preto disparou, rabo alto, e correu para sua tigela. Ele estava preso. Ai, caraca. E eu aqui assustado com o que ia acontecer com o gato, né? Brody, quando você entrou no armário, como você ficou trancado lá dentro? Vovó Doris gritou, surpreso, por isso que ela conseguia ouvir o viado dele, né? Jugen virou a cabeça surpreso e olhou para Clem. Como você sabia que estava no armário? Clem sorriu e respondeu com uma voz profunda. Inferência, meu bom homem. Depois de obter a recompensa de 5 soles da senhora Doris e Jurgen, bem como sua amizade, Clem voltou para sua casa sobre o clima sombrio. Já está espalhado ali o Sherlock Moriarty, né? Da mesma forma como ele havia feito ali o papel de vidente. Antes mesmo de chegar perto, viu uma figura vagando na frente de sua porta. Mais trabalhos? Quando Clem olhou, viu que o visitante era um menino de 15 ou 16 anos, vestido com um casaco velho e um chapéu redondo que não combinava com sua idade. É ele? Clem imediatamente o reconheceu como o menino que conhecera no trem a vapor no dia que chegara a Beckley. Naquela época, ele estava sendo perseguido, mas sua maturidade e calma na época deixaram uma impressão profunda em Clem. O que ele gostaria de me confiar? Enquanto se perguntava, Clem se aproximou e sorriu. Com licença, você está procurando por mim? O adolescente se assustou enquanto se virou rapidamente. Seus olhos vermelhos brilhantes, cheios de medo inocultável. Ele se recompôs e perguntou hesitante. Você é o detetive Sherlock Moriarty?
Moriarty? Sim. Clem olhou em volta e disse: vamos conversar lá dentro. Tudo bem. O adolescente não recusou. Lá dentro, Clem não tirou o casaco, mas tirou o chapéu e guardou a bengala. Ele conduziu o adolescente até a área de hóspedes, apontou para o sofá comprido e disse: por favor, sente-se. Como posso me dirigir a você? Que trabalho você tem para mim? Você pode me chamar de Ian. O adolescente examinou os seus arredores e ficou em silêncio por alguns segundos. Fui contratado anteriormente por outro detetive, o Sr. Israel Victor Lee, que me ajudou a reunir algumas notícias e informações. Clem sentou-se, juntou as mãos e disse: o trabalho tem algo a ver com seu antigo empregador? Sim. Ian assentiu solenemente. Alguns dias atrás, de repente, me vi sendo seguido por alguém com más intenções. Portanto, pensei em uma maneira de despistar o rabo dele. Acho que o senhor mesmo viu essa cena. Sr. Moriarty, reconheci você como o homem que estava me avaliando no metrô naquele dia, assim que o vi. Esse nível de habilidade de observação não é pior do que o de um espectador. Será que ele nasceu com uma habilidade especial ou ele é um Beyonder? Clem ativou sua visão espiritual e olhou para Ian, mas não achou nada de estranho. Ele acenou com a cabeça e respondeu calmamente. Sua resposta deixou uma impressão em mim. Ian não insistiu no assunto e continuou: suspeito que meu encontro tenha algo a ver com o Sr. Israel. Então fui visitá-lo em sua casa. Achei o local aparentemente normal, mas havia muitos indícios que indicavam que alguém havia se infiltrado e acionado todos os minúsculos mecanismos. Eu não vi o Sr. Israel desde aquele dia. Eu suspeito que algo aconteceu com ele. Tentei ligar para a polícia, mas o período de desaparecimento dele ainda não atingiu o número de dias necessário para fazer o pedido. Tentei obter ajuda de outros detetives que eu conhecia, mas todos eles me recusaram, alegando que haviam acabado de ver o Sr. Israel na festa de um colega detetive. Isso me surpreendeu, porque não recebi nenhuma resposta do Sr. Israel quando o contatei usando o método combinado. Eu ainda mantive meu julgamento e pretendo pedir ajuda de um detetive que o Sr. Israel não conhece. Bem, como tal, isso significava que seria alguém que eu também não conheço. Eu não tinha ideia de quem procurar também. Portanto, só pude pesquisar nos jornais e acabei encontrando o Sr. Sherlock Moriarty. O gato não nos levou a lugar nenhum, pelo menos por enquanto, mas vamos ver onde que esse garoto vai nos levar. Eu sabia que ele teria ali alguma certa importância, porque não teve um foco ali à toa, né? Vamos ver lá o capítulo 223. Lord of Mysteries capítulo 223, 3 coisas. Clem perguntou depois de ouvir atentamente. Então você suspeita que o Israel que os detetives viram era alguém disfarçado? Segurando seu chapéu redondo marrom, Ian respondeu como se já tivesse pensado nisso. É uma possibilidade, mas acho muito difícil devido aos enormes riscos envolvidos. A festa era à noite, e é verdade que as luzes não eram muito brilhantes, mas a maioria das pessoas presentes são detetives. Detetives com grandes capacidades de observação. Apenas uma peruca, barba ou cosméticos dificilmente podem se esconder de seus olhos. Talvez alguns poderes de Beyonder possam fazer isso, assim como a fome rastejante permite tal habilidade. Havia uma pequena armadilha na pergunta de Clem. Ele desejava determinar a resposta do adolescente. A expressão em seu rosto e sua linguagem corporal para determinar se ele já havia entrado em contato com os Beyonders ou se já sabia coisas sobre o misticismo. A resposta inicial foi não. Quando Ian viu o detetive Moriarty concordando levemente com seu raciocínio, ele continuou: acredito que os detetives viram o Sr. Israel, mas ele não estava bem. Ele estava em um estado controlado no qual não podia enviar sinais de socorro. A razão pela qual ele não estava respondendo às minhas tentativas de contato com ele é provavelmente para me sinalizar que ele precisa de ajuda. Uma explicação razoável. Clem soltou as mãos entrelaçadas e recostou-se um pouco, parecendo mais relaxado e confiante. Ian ficou em silêncio por cerca de 10 segundos antes de dizer seriamente: gostaria de confiar a você a tarefa de investigar o Sr. Israel e determinar sua condição atual. Só preciso de confirmação. Então esse garoto aqui vai ser quase como se fosse um assistente, os olhos do Clem, por aí, né? Digamos dessa forma. Considerando que Ian era um semi-profissional que havia reunido inteligência e informação para um detetive, Clem tinha a intenção de conhecê-lo. Ele sorriu e disse: então, quanto você vai pagar? Você deve estar bem ciente de que isso pode ser muito perigoso. Ian olhou para o bolso de seu velho casaco e disse após alguma deliberação: existem duas maneiras. A primeira, posso lhe dar diretamente um pagamento que seja suficiente para satisfazer. Depois, independentemente de a missão ser simples ou difícil, isso será tudo. A menos que você
você sofra uma lesão relativamente grave. Em segundo lugar, eu poderia pagar 5 libras adiantadas, e quando você terminar o trabalho, poderá aumentar a conta, dependendo da dificuldade do assunto, mas é fácil causar uma disputa, mesmo que haja um contrato. Glenn fingiu estar pensando e depois de quase 30 segundos disse em voz baixa: por que não fazemos assim? Você pode me pagar 5 libras adiantadas e me ajudar com 3 coisas depois que a missão for concluída. Não se preocupe, não serão nada difíceis. Elas estarão dentro de suas capacidades e não farão você se sentir muito desconfortável. Isso pode ser acordado no contrato. Ian franziu as sobrancelhas antes de se levantar. Ele se inclinou para a frente e estendeu a mão direita. Tudo bem. Glenn apertou a mão dele, pegou o contrato padrão que havia preparado, pegou uma caneta tinteiro redonda, acrescentou todos os detalhes que havia discutido e carimbou com sua impressão digital. Depois de assinar o contrato, ele deu ao adolescente Ian uma pilha de papel branco e o observou escrever as informações relevantes do detetive Israel. Depois de um tempo, ele navegou pelas informações e perguntou casualmente: como posso entrar em contato com você se houver uma emergência ou se eu confirmar a condição de Israel? Ian franziu os lábios e permaneceu em silêncio por um bom tempo. Somente quando Glenn olhou, ele respondeu de maneira um tanto rígida: você não precisa entrar em contato comigo. Eu aparecerei na hora certa. Esse garoto tem coisa aí. Sem dizer mais nada, ele tirou uma grande pilha de dinheiro do bolso de seu velho casaco. Será que esse maluco é da nobreza? Eles pareciam estar empilhados em uma ordem muito organizada, da mais alta para a mais baixa. Ian tirou 3 notas de 1 libra do fundo, contou 6 notas de 5 soles e finalmente 10 notas de um sole. Quando Glenn viu que Ian havia arrumado as notas com cuidado, até mesmo com os retratos dos antigos reis voltado para cima sem um único erro, Glenn de repente se sentiu um pouco frustrado. Isso é algum estágio avançado de transtorno obsessivo compulsivo. Ele suspirou silenciosamente e recebeu o pagamento de Ian. De acordo com sua estimativa visual, Ian tinha menos de 1 libra e meia. Ele provavelmente tinha todas as suas economias com ele. Se eu tivesse pedido mais, ele me abandonaria sem pagar? Ele não parece o tipo de pessoa que faz isso, mas não se deve julgar um livro pela capa. Glenn dobrou as notas ao acaso e enfiou-as no bolso, ignorando a desordem. Como tal, conseguiu ver a expressão ligeiramente distorcida de Ian. Vou tentar concluir a investigação o mais rápido possível. Glenn levantou-se e estendeu a mão com um gesto de despedida. Obrigado pela ajuda. Ian agradeceu sinceramente porque a contra-oferta era obviamente um desconto. Observando o menino que era mais maduro do que sua idade partida, Glenn coçou o queixo e disse silenciosamente para si mesmo: este assunto é mais profundo do que parece. Ian não mencionou nada sobre as investigações recentes de Israel ou sobre as informações que ele foi instruído a coletar. Esqueça, eu farei de acordo com o quanto dinheiro vale. Tudo o que eu preciso fazer é confirmar a condição atual de Israel. Ele se virou e voltou para a sala de estar. Enquanto fazia isso, pegou 1/4 de centavo do bolso da calça. Bem, quando a moeda de cobre caiu no ar, os olhos de Glenn ficaram escuros, enquanto ele murmurava se havia algum elemento Beyonder no caso que ele estava lidando. Então, ele abriu a mão direita e tentou pegar a moeda de cobre. Clang! A moeda escorregou de seus dedos e caiu no chão, rolando. Este resultado significava que a adivinhação havia falhado. Pelo que parece, Ian escondeu mais coisas do que eu pensava. A informação é tão escassa que não consigo nem mesmo obter um vago resultado de adivinhação. Ele franziu os lábios, deu alguns passos à frente e se abaixou para pegar a moeda. Bom, ele provavelmente teria que pegar alguma coisa ali do Israel, né, para conseguir fazer a adivinhação certa, né, tentar ver se consegue encontrar ele. Naquela noite, nas primeiras horas da manhã, no número 138 da Rua Rosa, ponte de Backlund, Glenn havia mudado para uma roupa barata de operário azul claro. Sua boca, queixo e bochechas estavam cobertos por uma barba preta que, à primeira vista, o fazia parecer rude e selvagem. Vai fazer vários cosplays ali o Glenn. Ele usava um boné de cor escura e o apertava tão baixo que quase cobria os olhos. Esses bonés se originaram dos caçadores da República Inc. Havia certas diferenças em relação aos bonés tradicionais de caça que os caçadores do reino de Lowen usavam. No entanto, esses bonés se tornaram populares entre a população de classe baixa de Backlund. Escondido nas sombras de uma árvore ao lado da estrada, Glenn estudou a casa do outro lado da rua com a ajuda das elegantes lâmpadas a gás. Era a casa de Israel. O detetive
era do sul. Seus pais, parentes e amigos estavam todos lá. E ele veio para Beckland sozinho, onde lentamente forjou um nome para si mesmo. Ele ainda era solteiro e havia contratado apenas 2 empregadas temporárias, daquelas que vinham a cada 3 dias para limpar o local, sem precisar dar comida ou hospedagem. No momento, a casa com terraço que ele alugou estava escura como breu. Clem tirou a corrente de prata de dentro da manga e deixou o pingente de topázio cair naturalmente. Tá, o relógio era de ouro e o topázio estava ainda com ele. Beleza, isso aqui tá certo. Há perigo lá dentro? Há perigo lá dentro? Depois de repetir 7 vezes, ele abriu os olhos e viu o pêndulo espiritual girando no sentido horário, mas bem devagar. Existe perigo, mas não é nada sério, Clem murmurou e mais uma vez confirmou que tinha suas cartas de tarô, amuletos feitos por ele mesmo e o pó da noite sagrada com ele. Depois de fazer tudo isso, olhou em volta e, aproveitando o silêncio da noite, atravessou a rua com agilidade. Não havia varanda, jardim ou gramado, pois dava diretamente para a beira da rua. Clem deu a volta para o lado e subiu facilmente pelo cano da água até a pequena varanda no segundo andar, onde as roupas podiam ser penduradas para secar. Imediatamente depois disso, ele tirou uma carta de tarô e deslizou pela fresta, abrindo a porta para o corredor. Seguindo o desenho de Ian do layout da casa, Clem caminhou quase silenciosamente até o quarto de Israel. Ele bateu levemente seu molar esquerdo e ativou sua visão espiritual. Através da porta de madeira, olhou para dentro. A visão espiritual podia ver cores da aura através de obstáculos sem espiritualidade. No entanto, era altamente dependente das habilidades de cada um. Atualmente, Clem era capaz de observar através das portas de madeira. Através ali, parece a visão do The Last of Us, né? Mas ficava aquém com as paredes de concreto. Além disso, as cenas que ele podia ver não eram muito claras. Em sua visão, ele viu 3 auras humanoides no quarto atrás da porta. As cores estavam borradas e localizadas em locais diferentes. Há 3 pessoas em emboscada. É para capturar Ian ou outra pessoa. O quarto não é tão grande. Clem ficou parado na escuridão, considerando calmamente os resultados de suas observações. Naquele momento, recuou repentinamente em direção à varanda, mantendo seus passos muito leves. De volta à sacada, Clem tirou do bolso uma fina fatia de prata. Este era um amuleto do sono que ele havia criado em uma tentativa durante a tarde. Ele não rezou para a deusa da meia-noite, mas para si mesmo. Realizou um ritual em nome de Utolo, que não pertence a essa era. O misterioso governante acima da névoa cinzenta. O rei do amarelo e do preto, que traz boa sorte, antes de entrar no mundo acima da névoa cinza para responder. Como esse método era difícil de mobilizar o poder do espaço misterioso acima da névoa cinza, Clem só podia usar sua própria espiritualidade para responder. Os amuletos que ele fez no final foram piores do que o normal, mas melhores do que os que ele fez em seu próprio nome. Depois de examinar os arredores novamente, Clem cobriu a boca e sussurrou uma palavra no antigo carmesim. Sentindo o frio do amuleto, ele se moveu rapidamente, mas silenciosamente para a porta do quarto de Israel novamente. Enquanto segurava o cabo, ele injetou espiritualidade na fina fatia de prata. Cric! Clem girou cuidadosamente a maçaneta e abriu uma pequena fresta na porta. Imediatamente depois disso, ele jogou o amuleto do sono dentro. Puxando o braço para trás, Clem fechou a porta novamente e começou a contar. 3, 2, 1. Ele empurrou abruptamente a porta e rolou no chão. Sem perceber nenhum movimento das 3 pessoas, Clem levantou-se e, usando a luz carmesim da lua que entrava pela janela, começou a observar a sala. Era um quarto mobiliado normal com uma cama, uma fileira de armários, uma escrivania, um conjunto de sofás e um cabideiro. Do outro lado da cama, um homem de casaco preto dormia profundamente. Além disso, havia uma pessoa do lado do sofá e outra em frente ao armário. Todos estavam dormindo. Depois de confirmar a condição do trio, Clem caminhou até a cama e se abaixou para encontrar alguns cabelos curtos castanho amarelado. De acordo com o que Ian havia escrito, o detetive Israel era um homem de cabelo curto castanho amarelado. Isso deve estar certo. Clem sussurrou. Ele agarrou os poucos fios de cabelo e sentou-se no sofá. Lentamente se sentou na escuridão manchada pela luz carmesim e planejou usar a adivinhação dos sonhos para encontrar Israel. Recostando-se no sofá recostando-se contra o encosto do sofá, o canto da boca curvado, enquanto ele fazia um comentário autodepreciativo. Dedução, meu bom homem. Tá tentando agir ali como Sherlock, né? Muito bom. Caramba,
Gostei, hein? Tô gostando aqui dessa forma do Cleno como detetive, usando as habilidades do palhaço. Era uma coisa que eu não tava prevendo, né? A forma... E se você parar pra pensar, até que faz um pouco de sentido, né? Se for realmente comparar com as histórias do Sherlock, a maneira como ele se movimentava, como ele combatia, até mesmo ali do filme do Robert Downey Jr., que a gente tem aqui recentemente, e também da série da BBC, né? Que faz sobre o Sherlock. Mas o do Sherlock, do Robert Downey Jr., é aquela parte, né, que ele dá um soco e aí a câmera, tipo, foca como se fosse ali o Mortal Kombat e tal. É umas paradas bem legais, fora toda a parte da porradaria, né? Vamos lá, capítulo 224. Lord of Mysteries, capítulo 224. Detetive de estilo metafísico. A sala escura estava coberta por um fino véu de luar carmesim, e tudo estava indistinto. Os três homens de casaco preto dormiam em lugares diferentes, e no sofá, os olhos de Clem se misturaram à escuridão ao fechá-lo. Era como se ele estivesse entrando em um sono profundo. Seu sonho era um mundo cinza e distorcido, ocasionalmente brilhando com brilho. Finalmente, o brilho se estabeleceu para formar uma cena. Era um canto sombrio, o chão coberto de esgoto. Um homem de cabelos castanhos curtos, camisa branca e colete marrom estava encostado na parede, cercado por uma densa travessa de ratos. Metade dos lábios do homem foram arrancados, revelando seus dentes amarelados e gengivas podres. Seu nariz estava apenas manchado de sangue, misturado com alguns pelos curtos, e a carne de seu rosto havia desaparecido, pedaço por pedaço, revelando ossos brancos. Larvas brancas e gordas rastejavam por toda parte, contorcendo-se constantemente, e sua garganta parecia ter sido vítima de algum animal selvagem. Pelo menos metade dela estava faltando. Clem mal conseguia entender que era Israel Victor Lee. Sacanagem, cara. Era quase possível relacioná-lo com o homem maduro e bonito na fotografia em preto e branco que havia tirado com Ian. Israel já está morto. Em alguns dias, ele provavelmente estaria roído a ponto de ser apenas osso. Ele pode nem ter um esqueleto completo sobrando. Clem deixou o sonho e lembrou o que acabara de ver. Suas experiências anteriores permitiram que ele testemunhasse cadáveres semelhantes com mais calma. Olhando pela janela para a lua carmesim, Clem pensou por mais de 10 segundos e decidiu tentar se comunicar com a alma do homem de preto ao lado do sofá. Durante os últimos dias de preparativos, ele preparou uma garrafa de extrato de amanta e a poção olho do espírito. Quanto ao agente de serenidade, Clem não precisava dele. Era pessoalmente capaz de invadir os sonhos dos outros e se comunicar com força com suas almas, mantendo a calma e a razão. Depois de montar um altar simples e deixar a fragrância calma e tranquila flutuar para criar um estado de meio sonho, Clem orou para si mesmo, o tolo que não pertence a essa era. Depois disso, ele entrou no mundo acima da névoa cinza e usou mais de 2/3 de sua espiritualidade para dar uma resposta. Quando eu avançar para a sequência 7, tais orações também devem me permitir usar um pouco do poder do espaço misterioso acima da névoa cinza, assim como meus rituais de convocação e concessão. Olhando ao redor, Clem fez um julgamento aproximado e rapidamente voltou ao mundo real. Ele passou pelo que parecia ser um céu estrelado e uma caótica tempestade de pensamentos, entrando no plano mental do alvo. Lá, ele viu a figura ilusória do homem flutuando no ar. Quem mandou você para a casa de Israel? Clem olhou para ele e perguntou com uma voz profunda. O homem respondeu atordoado, seus olhos ilusórios vagos. Meu Salt me mandou esperar pelo menino chamado Ian. Meu Salt. Assim, que nome difícil. Meu Salt. Acho que é assim que se pronuncia. A luz em seu mundo espiritual mudou, revelando que um homem magro de aparência capaz e pele escura. Ele não era outro, senão o líder do grupo que perseguia Ian no trem a vapor. Como esperado, é ele. Clem, que havia esgotado tanto sua espiritualidade ao responder a oração, estava começando a se sentir exausto. Ele perguntou apressadamente: quem ordenou Mersalt? Não faço ideia. Ele é um carrasco da nossa gangue Smanger. Ninguém pode dar ordens a ele além do chefe, disse o homem inexpressivamente. Smanger, a palavra guerreiro na língua dos montanheses. Clem, um pseudo-historiador, mas um verdadeiro estudioso do misticismo, de repente sentiu uma dor aguda na cabeça e seu corpo voou involuntariamente para fora da tempestade de pensamento. Pouco tempo depois, saiu da mediunidade e sentiu a cabeça latejar. Ele não estava com pressa de sair. Metodicamente, arrumou os materiais e o cabelo curto castanho amarelado antes de abrir a janela Oriel para deixar entrar o vento frio da noite para dispersar o cheiro do extrato de amanta e a poção do
do olho espírito. Enquanto isso acontecia, Clem voltou para a varanda, trancou a porta por dentro e limpou todos os lugares que havia tocado. Quando o quarto de Zriel voltou ao seu estado original, colocou a mão no peito e se curvou para os 3 homens que ainda dormiam profundamente. Endireitando as costas, Clem calçou as luvas e saltou, saltando agilmente pela janela Oriel. Ele ficou firme na ponta dos pés no espaço anormalmente apertado. Levantou a trava vertical da janela aberta e usou uma carta do tarô para segurar o fundo. Com suas habilidades de palhaço, ele observou o impacto e ajustou o equilíbrio. Depois de alguns segundos, Clem puxou lentamente a carta de tarô e a trava vertical de repente parou no lugar e não caiu mais. O primeiro fechou a metade destravada da janela. Depois saltou para a janela com um trinco. Sua mão direita se moveu para dentro, fechando a outra metade da janela. A velocidade da ação foi tão rápida que a trava não caiu até que houvesse uma vibração, inserindo-se com precisão no orifício correspondente. Clang! Um som difícil de eliminar soou, como um vento forte batendo na superfície de vidro. Clem sabia que os 3 homens no quarto estavam prestes a acordar. Sem mais delongas, pulou para a rua. Para o atual, ele, à altura do 2º andar, não representaria nenhum perigo. Só que ele não conseguiu manter o silêncio quando pousou, então não fez nenhum barulho óbvio. Clem deixou rapidamente a vizinhança, assim como a Rua Rosa, mas não pegou uma carruagem alugada de volta para a Rua Minsk no Burgo Sherwood. Ele dobrou algumas esquinas e se dirigiu para o vizinho Burgo Leste. Era uma noite fria e o vento enviava um frio cortante até seus ossos. Clem estremeceu e decidiu que precisaria de um suéter adicional para suas futuras missões. Resolveu comprar carvão num dos dias seguintes e deixar que a lareira cumprisse o seu papel. Após um período de tempo desconhecido, entrou no Burgo Leste de Becklud, apesar de não ter um mapa. Ele havia confiado completamente no instinto. Havia apenas alguns lampiões a gás à distância, e se não fosse pelo fato de as nuvens escuras não terem coberto a lua carmesim, Clem acreditava que muitos trechos da estrada estariam totalmente escuros. Enquanto caminhava, de repente viu pares de olhos aparecerem na escuridão, profundamente à sua frente. Vieram se curvando de longe. Eles se aproximaram de uma vaga distância em silêncio. Cadáveres vivos? Clem parou repentinamente. Ele pegou seu amuleto de Requiem e cartas de tarô rapidamente e ativou sua visão espiritual. Quer ver que são só humanos? Ele viu as auras coloridas fracas e doentias e viu os rostos das numerosas figuras. Eram todas pessoas vivas, pessoas normais com expressões entorpecidas, olhos vazios e movimentos fracos. Havia homens e mulheres. É quase meia-noite. Por que eles ainda estão andando nas ruas? Confuso, Clem cautelosamente se inclinou para o lado, passando pelo grupo na calçada, mas logo se deparou com uma segunda onda, uma terceira onda. Todos tinham a mesma dor em meio ao entorpecimento. Ele franziu ligeiramente a testa e quando estava prestes a avançar para perguntar, de repente ouviu o grito à frente. Levantem, todos vocês se levantem. Seus filhos as ruas e parques não são para gente como vocês dormir. Clem ficou surpreso, então o termo correspondente lei dos pobres surgiu em sua mente e ele entendeu o que estava acontecendo. Ele mesmo havia experimentado a mesma coisa. Ufa! Clem suspirou, acelerou o passo e se dirigiu para sua casa, de um quarto na rua Palma Negra, no Burgo Leste. Lá, ele dormiu por 2 horas. Depois de recuperar um pouco de sua espiritualidade, saiu novamente e quebrou um galho seco para servir de vara de radiestesia. A localização do cadáver de Zriel. Depois de repetidas adivinhações, Clem caminhou por um longo tempo com a ajuda do cabelo curto castanho amarelado até chegar a uma esquina do Burgo Leste, onde havia uma entrada de esgoto. 12 anos atrás, após a Grande Praga, o reino de Loen gradualmente construiu um avançado sistema de esgoto na capital, e de uma só vez superou a herança de Roselle da República In. Afastando a tampa do bueiro, Clem prendeu a respiração e desceu a escada vertical de metal. Como suas roupas não eram especiais, ele não conseguia trazer muitos itens devido à falta de bolsa. Ele não trouxe o óleo de Killan, sobre o qual aprendeu com Freya. Clem sentiu-se arrependido por não ter trazido o óleo de Killan, refrescante e dissipador de odores. 10 segundos depois, os pés de Clem tocaram o chão pegajoso. A sensação de sujeira causou arrepios em seus braços e corpos. No entanto, ele só podia aguentar e continuar caminhando, aventurando-se mais fundo no esgoto vazio e silencioso. Havia uma bifurcação na entrada à frente, relativamente escondida. Um cheiro forte e pungente emanava de lá. Clem se virou e caminhou até o final, onde viu um número denso de pontos de luz espiritual e cores de aura. Sem precisar usar uma vela, ele
ele ativou sua visão espiritual e viu diretamente que no canto escuro havia um cadáver podre que havia sido despedaçado. Esta era exatamente a mesma cena que ele tinha visto na adivinhação do sonho. Os ratos cinzentos densamente compactados correram em todas as direções, mas também houve alguns que ficaram onde estavam, sem vontade de sair e se separar de sua comida. Depois de confirmar que era Israel, Clan hesitou por um momento antes de estabelecer rapidamente um ritual de mediunidade. Se não há nada de errado com a descrição de Ian e Israel morreu por apenas alguns dias atrás, eu deveria ser capaz de obter algumas informações aproximadas, canalizando seu espírito. Ele pensou com confiança. Whoosh! Enquanto o vento girava e a parede de espiritualidade era erguida, todos os ratos fugiram, e Clan continuou com seu ritual como havia feito antes. A causa da morte de Israel. Causa da morte de Israel. Enquanto ele recitava as palavras, os olhos de Clan ficaram pretos, suas pupilas e o branco de seus olhos desapareceram. Ele rapidamente usou a cogitação para entrar em um sonho. No entanto, nada apareceu naquele mundo nebuloso e ilusório. Clan abriu os olhos, franzindo ligeiramente a testa enquanto fazia seu julgamento. A canalização falhou? Alguém lidou com o espírito de Israel? Um Beyonder estava envolvido nisso. O fato de alguém ter conseguido se disfarçar de Israel, tornando os outros detetives incapazes de perceber, também prova esse ponto. Após alguma deliberação, Clan chegou a uma decisão. Era para acabar com esse assunto aqui e não se envolver mais. Independentemente disso, cumpriu os requisitos do trabalho que lhe foi confiado. Vou pedir para o Ian chamar a polícia. Ele murmurou enquanto guardava os materiais e removia a parede da espiritualidade. Bom, o cara deve ter encontrado alguma coisa muito errada e os caras deram fim nele, né? Deram cabo nele. Mas o problema é que detetive não trabalha por conta própria, né? Então alguém colocou ele nesse percurso, ele descobriu demais e foi finalizado. Vamos ver aqui o que o 225 vai falar pra nós. Lord of Mysteries capítulo 225. Orientação imperceptível. Clan recuou a bifurcação no caminho sem tocar no cadáver de Israel. Tum, tum, tum. De repente, um som ecoou ao longe pelos esgotos vazios. Clan ouviu por alguns segundos antes de recuar decididamente em direção à saída, descendo a estrada suja de concreto que corria ao longo dos dois lados do canal do esgoto. Não havia necessidade de correr riscos em assuntos que não o envolviam. Clan fechou a tampa de ferro do bueiro depois de sair dos esgotos. Depois de garantir que a área ao redor parecia normal, ele voltou para seu quarto alugado no Burgo Leste e tirou seu disfarce. Em seguida, colocou os óculos de aro dourado, caminhou até outra rua, pegou uma carruagem alugada e voltou para o Burgo Sherwood, no silêncio e no frio das 3 da manhã. No entanto, não voltou para a rua Minsk. Então, Clan fez outro grande desvio e só depois de confirmado que ninguém o seguia, entrou em sua casa. Ele dormiu até o amanhecer e foi acordado pela campainha. Ele se sentou imediatamente, vestiu a camisa, abotoou o colete e desceu correndo para o primeiro andar para abrir a porta. E antes mesmo disso, sua habilidade de premonição como palhaço já era capaz de formar naturalmente a imagem do visitante em sua mente. O visitante usava um casaco velho, um chapéu redondo marrom e uma mochila esfarrapada. Ele tinha olhos vermelhos brilhantes, um rosto delicado e um temperamento tranquilo. Era ninguém menos que Ian, o adolescente que viera confiar-lhe um emprego no dia anterior. Bom dia, detetive Moriarty. Ian cumprimentou e olhou em volta. Algum progresso? Sim. Só estou perguntando por que passei por aqui. Glenn assentiu com seriedade e disse sim. Ian parecia chocado, pois não disse uma palavra por um bom tempo. Depois de um tempo, ele gaguejou surpreso. Você determinou a condição do Sr. Israel? Sim. Glenn parou por um momento e disse seriamente. Encontrei o cadáver de Israel. Cadáver? As pupilas de Ian se contraíram enquanto ele repetia em voz baixa. Ele não ficou muito surpreso, como se já esperasse o pior resultado possível. Glenn assentiu silenciosamente sem interferir. Ian exalou e cautelosamente examinou seus arredores. Sua eficiência é incrível. Você pode me levar para ver o corpo do Sr. Israel? Sem problema. Na verdade, era isso que eu estava planejando fazer. Glenn então pensou por um momento antes de dizer. Espero que você não me mencione quando chamar a polícia. Apenas diga que você mesmo encontrou o cadáver. Acho que você sabe inventar um motivo. Ian não ficou surpreso. Sabia que nem todo detetive gostava de lidar com a polícia. Na verdade, com exceção dos detetives muito famosos, que frequentemente aconselhavam a polícia com cooperação mútua, os demais foram discriminados, condenados ao ostracismo e até extorquidos. Esta era a situação atual do reino
reino de Loen. Tudo bem, Ian prontamente concordou. Considerando que estavam entrando nos esgotos, Clan vestiu um conjunto de roupas usadas pela classe trabalhadora comum. Colocou um boné de caça alveado e levou uma lanterna com ele. Os dois tomaram o transporte público para o Burgo Leste. Eles caminharam por meia hora para chegar à remota entrada do esgoto sob os olhares atentos, cheios de dormência e intenção maliciosa. Como você achou ele? Ian perguntou, meio surpreso e meio curioso, enquanto observava Clan erguer a tampa do bueiro e descer. Clan concentrou-se na área abaixo dele e respondeu casualmente. Treinamento hábil que inclui muitas técnicas de raciocínio, investigação, rastreamento e interrogatório. Ian o seguiu até os esgotos. Ele assentiu sem parecer enojado. Você parece ter recebido um treinamento muito profissional. Clan não respondeu diretamente. Ele segurou a lanterna já acesa e conduziu Ian até a bifurcação do caminho onde chegaram à esquina sombria. Aquele fato de que se falando pouco se fala muito, né? E se você se fala muito, você revela muito. Então, se você fala pouco com meio que enigmas, a pessoa ela entende que não deve mais fazer perguntas, a não ser que seja uma pessoa sem noção. Ele estreitou os olhos ao se aproximar, mas do corpo de Israel estava faltando agora, quando comparado à noite anterior. Faltava ali um braço e metade das costelas. Isso não é algo que um rato possa fazer. Clan murmurou para si mesmo e não informou Ian sobre isso. Com a ajuda da luz da lanterna, Ian pôde ver claramente a aparência do cadáver. Ele se agachou de repente, vomitou e gradualmente expeliu bile verde amarelada. Clan pegou o óleo de Kilag que preparou, abriu a tampa e se curvou para colocar a boca perto do nariz de Ian. Os olhos de Ian brilharam e ele se acalmou. Quase 20 segundos depois, ele sussurrou fracamente: "Obrigado." Ele se levantou lentamente e examinou o cadáver mutilado mais algumas vezes. Tenho a impressão que Ian pode ser um membro, não sei. Agora que eu ia falar que o Ian poderia ser um membro do Clube do Tarô, ele também pode ser um bom associado também. Posso confirmar que este é o detetive Israel. Minhas condolências, respondeu Clan por educação. Sugiro que chame a polícia. Ok, Ian assentiu indiscernivelmente enquanto seguia Clan de volta à superfície. Nesse momento, Clan bateu palma. Este é o fim da minha missão. Quanto ao que deve ser feito depois disso, isso depende de você. Ian ficou em silêncio por alguns segundos. Ainda te devo 3 assuntos. Você pode me dizer agora. Esses 3 assuntos fazem do Ian um associado do Clan. Na verdade, só consigo pensar em um no momento, respondeu Clan com franqueza. Quero saber onde posso conseguir uma arma e balas, sem precisar de uma licença de porte de armas de classe completa. Ian falou quase sem pensar. Vá ao Bar dos Corajosos, na rua Portão de Ferro, no distrito da Ponte de Backlund. Encontre Kaspar Kalinin. Diga a ele que o velhote apresentou você. Tudo bem, vamos falar sobre os outros 2 assuntos no futuro. Tenho a sensação de que nos encontraremos novamente. Clan deliberadamente acenou com a cabeça casualmente. Ian olhou para ele, mas não disse nada. Os dois se separaram e seguiram por ruas diferentes no Burgo Leste. O local isolado mais uma vez recuperou o silêncio. Depois de caminhar um pouco, Clan de repente se virou e refez seus passos. Ele então se escondeu em um canto isolado, espiando a entrada do esgoto. Depois de esperar por 2 ou 3 minutos, viu Ian retornar silenciosamente enquanto olhava ao redor com cautela. Clan desviou o olhar em tempo hábil, encostou as costas na parede e escutou. Ele ouviu o som de raspagem da tampa do bueiro sendo removida e ouviu alguém descendo. Colocando cuidadosamente a cabeça para fora, Clan descobriu que Ian havia entrado novamente nos esgotos. Havia uma pista ou algo no corpo de Israel? De fato, este assunto é mais profundo do que parece. Ele assentiu pensativo. Satisfeita sua curiosidade, Clan decidiu partir de verdade e planejou procurar Kaspars 2 dias depois. Acho que o nosso mano Ian aqui sabe sobre os Beyonders e não queria falar para o Clan. Acho que provavelmente ele não queria colocar o Clan em tantos perigos assim. Ele deve ter percebido que o machucado, né, o braço e a costela ali faltando, então provavelmente ele sabe que existe alguma coisa a mais. Na hora do chá, o Visconde Glant estava em sua casa situada no Burgo Imperatriz. A porta do escritório estava bem fechada, separando as 4 pessoas lá dentro dos convidados participantes do salão do lado de fora. Show, Force, essa é a recompensa que vocês duas merecem. Vestida com um vestido de renda amarelo claro, Audrey empurrou um envelope volumoso sobre a mesa para as 2 mulheres sentadas à sua frente. Choke
quis dizer algo educado, mas sua mão alcançou o envelope mais rápido do que sua boca. Sentindo o peso do dinheiro, só pôde dizer com sinceridade: Senhorita Audrey, obrigada por sua generosidade. Sua honestidade faz você parecer ainda mais bonita. Enquanto falava, ela desamarrou o cordão fino em volta do envelope e viu as notas dentro. Era papel moeda cinza uniforme com listas pretas. A pilha era grossa e exalava um dinheiro especial de tinta, que dava uma sensação de frescor. 10 libras? Cho pegou uma nota e verificou seu valor nominal. Ao lado dela, Force, que parecia preguiçosa e despreocupada com o dinheiro, também se inclinou. Isso é, pelo menos. Observando a espessura, Cho tentou descobrir quantas notas havia. Ela não pôde deixar de trocar olhares com Force e viu a surpresa nos olhos uma da outra. Obviamente, isso era muito mais do que elas imaginavam. Audrey sorriu levemente e disse: um total de 800 libras. Decidam como vão dividir o dinheiro entre vocês. Lamento muito que este assunto tenha colocado você em perigo. 800 libras? Não precisa se desculpar. Mesmo que tivéssemos que fazer de novo e soubéssemos das possíveis consequências, eu ainda teria aceitado o pedido. Mesmo que seja dividido igualmente, com minhas economias dá para comprar a fórmula da poção xerife. Cho, que tinha pouco mais de 150 centímetros, olhou fixamente para as notas no envelope, desejando poder retirá-las todas e contá-las repetidamente. Ela acreditava que a generosa e bela senhorita Audrey não lhes pagaria menos. Mas se ela tivesse cometido um erro de contagem. Todo mundo comete erros às vezes. Cho ergueu a mão direita, parou por alguns segundos e depois baixou-a silenciosamente. Os cantos dos lábios de Force não puderam deixar de se erguer quando ela disse melancolicamente: isso é ainda mais do que os royalties que recebi pelo meu livro até agora. Devo o elogiar, senhorita Audrey, ou rir da pobreza de uma autora. Ela acrescentou silenciosamente. O Visconde Glent, que estava sentado no sofá, também sentiu um pouco de inveja, mas não era dirigida a Cho ou Force. Como um visconde com uma situação financeira razoavelmente boa, 800 libras não era uma quantia grande. O que ele invejava era a capacidade de Audrey de distribuir dinheiro sem sentir o menor peso. O Visconde Glent pigarreou. Se vocês conseguirem a fórmula para Boticário, também lhes darei um pagamento substancial. Faremos o nosso melhor. Cho respondeu sem hesitar. Então, ela olhou para Audrey. Recentemente entramos em contato com alguém que se suspeita ser dos alquimistas da psicologia. E logo teremos pistas sobre a poção espectador que você está procurando. Cho, já estou na sequência 8. Muito mais forte do que você. Audrey sorriu de maneira reservada ao dizer: estou ansiosa por isso. Com isso dito, os quatro começaram a conversar sobre vários rumores entre os círculos de Beyonders, enquanto seguiam um exemplo de Audrey de encontrar livros que desejassem ler. De repente, os olhos de Cho brilharam ao ver 2 livros de capa dura: História da Aristocracia do Reino de Lowen e Estudo de Brasão de Ar. Enquanto isso, Force também encontrou livros que interessaram: Geografia e Povo do Império Feizak e Viajando pelo Continente Norte. Honorável Visconde Glent, posso pegar emprestado esses 2 livros? Vou devolvê-los em breve. Cho olhou suplicante para o dono do escritório. Glent assentiu sem muito cuidado. Sem problemas. Em sua resposta, Force apressadamente também fez um pedido e obteve sua aprovação da mesma forma. Os cantos da boca de Audrey se curvaram em um leve sorriso enquanto ela testemunhava tudo isso. Ela olhou modestamente para um lado, fingindo estar procurando um livro. Como uma espectadora qualificada que acabou de avançar, entendeu com precisão as preferências de Cho e Force em certos domínios, depois de entrar em contato com elas várias vezes. Assim, havia feito arranjos com antecedência sem que ninguém percebesse. Deixar aquele que está sendo guiado sentir que foi feito por vontade própria era uma manifestação dos poderes de um espectador. Deixar aquele que está sendo guiado sentir que foi feito por vontade própria era uma manifestação dos poderes de um espectador. Eita, rapaz, isso aqui vai ficar perigoso, hein? À noite, Shio estava encolhida no sofá à frente à lareira, lendo História da Aristocracia do Reino de Lowen sobre a iluminação do lampião a gás. Force tinha ido para um encontro destinado a autores. Depois de ler por um bom tempo, Cho de repente sentiu algo estranho sobre a capa dura. Então ela a examinou cuidadosamente e encontrou uma camada intermediária, onde um pedaço de papel antigo estava escondido dentro. A frente do papel estava coberta com os símbolos especiais criados pelo Imperador Roseli, e no verso havia um parágrafo escrito em Hermes antigo. Os ancestrais do Visconde Glent decifraram alguns dos símbolos especiais do Imperador Roseli. Cho de repente ficou excitada. Ela lutou para decifrar o antigo Hermes enquanto murmurava silenciosamente.
o tolo que não pertence a esta era, o misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Eu não acredito que vai acabar desse jeito. Ah, caraca, que sacanagem, cara. Dó. Caraca, será que o Kanda vai conseguir puxar ela ou isso aqui é só um ritual, né? É só a base ali pro ritual. Mas caraca, que cliffhanger para os próximos 5 capítulos, hein? Muito bons capítulos. Ver um pouco mais do Sherlock Moriarty espalhando as suas artimanhas por aí. Bem interessante, bem legal o que Lord of Mysteries tem entregue para nós. E aí chegamos também aqui nas nossas trocas, né? Seja aqui se tornando associado, se tornando membro do Clube do Tarô, ou até mesmo chamando lá no Instagram, @LPGeekBrasil, para uma encomenda aí de modelagem, você vai poder realmente continuar ajudando o canal do Geek Brasil através dos conteúdos de Lord of Mysteries.